Capítulo 7º. Do Acordo de Leniência. Artigo 40. O Estado de Pernambuco poderá, por meio da SCGE, em conjunto com a PGE, celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei Federal nº 1.2846, de 2013, dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº 8.666, de http www.planalto.gov.br/civil-03/leis/L 8.666 cons.htm 1993, e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração. Inciso 1º. A identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber. Inciso 2º. A obtenção de informações e documentos, que comprovem a infração noticiada, ou sob investigação. Inciso 3º. A cooperação da pessoa jurídica com as investigações, em face de sua responsabilidade objetiva, e. Inciso 4º. O comprometimento da pessoa jurídica na implementação, ou na melhoria de mecanismos internos de integridade. Parágrafo 1º. O acordo de leniência, de que trata o caput, poderá ser celebrado com a participação do Ministério Público Estadual ou do Tribunal de Contas do Estado, observado o disposto no artigo 41. Parágrafo 2º. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Artigo 41. Compete aos titulares da SCGE e da PGE celebrar, de forma conjunta, os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Estadual, nos termos do capítulo 5º da Lei Federal nº M. 2846, de 2013, sendo vedada a delegação dessa competência. Parágrafo 1º. O Ministério Público Estadual ou Tribunal de Contas do Estado poderão, a seu critério, participar, em conjunto com a SCGE e a PGE, da celebração de acordos de leniência. Parágrafo 2º. A celebração de acordo de leniência impedirá que a PGE ajuize, ou prossiga com as ações, de que tratam o artigo 19 da Lei nº M. 2846, de 2013, e o artigo 17 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e com ações de natureza civil contra a pessoa jurídica celebrante, em relação aos atos e fatos objeto de apuração e previstos no acordo do qual tenha participado. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º, aplica-se ao Ministério Público Estadual, caso tenha celebrado o acordo de leniência em conjunto com a SCGE e a PGE. Parágrafo 4º. Depois de assinado, o acordo de leniência será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, que poderá instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, caso não tenha sido celebrado com sua participação. Parágrafo 5º. O acordo de leniência celebrado pela SCGE e PGE em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, impede a instauração ou suspende o prosseguimento do procedimento administrativo, de que trata o parágrafo 4º, em relação aos atos e fatos objeto de apuração e previstos no acordo. Artigo 42. O acordo de leniência será proposto pela pessoa jurídica, por seus representantes, na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de procurador com poderes específicos para tal ato, observado o disposto no artigo 26 da Lei Federal nº M. 2846, de 2013. Parágrafo 1º. A proposta do acordo de leniência receberá tratamento sigiloso, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal nº M. 2846, de 2013, e tramitará em autos apartados do processo administrativo de responsabilização a caso existente. Parágrafo 2º. A proposta do acordo de leniência poderá ser feita até a conclusão do relatório final do par.
Parágrafo 3º. O acesso ao conteúdo da proposta do acordo de leniência será restrito aos servidores especificamente designados pelos titulares dos órgãos envolvidos na sua negociação, ressalvada a possibilidade de a proponente autorizar a divulgação ou compartilhamento da existência da proposta, ou de seu conteúdo, desde que haja anuência da SCGE e da PGE. Parágrafo 4º. Uma vez manifestado o interesse pela pessoa jurídica de colaborar com a investigação ou a apuração de ato lesivo previsto na Lei Federal nº M. 2846, de 2013, poderá ser firmado memorando de entendimentos com a SCGE e a PGE para formalizar a proposta e definir os parâmetros do acordo de leniência. Parágrafo 5º. A proposta de acordo de leniência suspende o curso do prazo prescricional em relação aos atos e fatos relatados no acordo e objeto de apuração previstos nesta lei, e sua celebração o interrompe. Parágrafo 6º. O descumprimento do que estabelece o parágrafo 1º acarretará as penas civis, administrativas e penais cabíveis a quem der causa ao vazamento. Artigo 43. A apresentação da proposta de acordo de leniência poderá ser realizada de forma oral, devendo ser reduzida a termo, ou por escrito, conter a qualificação completa da pessoa jurídica e de seus representantes, devidamente documentada, e incluirá ainda, no mínimo, a previsão de identificação dos demais envolvidos no suposto ilícito, quando couber, o resumo da prática supostamente ilícita, e a descrição das provas e documentos a serem apresentados na hipótese de sua celebração e declaração expressa, de que a pessoa jurídica proponente foi orientada a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o não atendimento às determinações e solicitações da SCGE ou da PGE durante a etapa de negociação importará na desistência da proposta. Parágrafo único. Uma vez proposto o acordo de leniência, a SCGE ou a PGE poderão requisitar os autos de processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da administração pública estadual relacionados aos fatos objeto do acordo. Artigo 44. Uma vez apresentada a proposta de acordo de leniência, o secretário da SCGE, por despacho, designará a comissão responsável pela condução da negociação do acordo, composta por no mínimo 2 servidores públicos estáveis, e por um membro da PGE indicado pelo Procurador-Geral do Estado. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput poderá ser composta por servidor estável ou empregado permanente do órgão ou entidade lesada, cuja indicação poderá ser solicitada pelo secretário da SCGE. Artigo 45. Compete à comissão responsável pela condução da negociação do acordo de leniência. Inciso 1º. Esclarecer à pessoa jurídica proponente os requisitos legais necessários para a celebração de acordo de leniência. Inciso 2º. Avaliar os elementos trazidos pela pessoa jurídica proponente que demonstrem: alínea A. Ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante. Alínea B. A admissão de sua participação na infração administrativa. Alínea C. O compromisso de ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo, e alínea D. A efetividade da cooperação ofertada pela proponente às investigações e ao processo administrativo. Inciso 3º. Propor a assinatura de memorando de entendimentos. Inciso 4º. Proceder à avaliação do programa de integridade, caso existente, nos termos do decreto citado no artigo 35, e inciso 5º. Propor cláusulas e obrigações para o acordo de leniência que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessárias para assegurar: alínea A. A efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Alínea B. O comprometimento da pessoa jurídica em promover alterações em sua governança que mitiguem o risco de ocorrência de novos atos lesivos. Alínea C.
a obrigação da pessoa jurídica em adotar, aplicar ou aperfeiçoar programa de integridade, e a linha D. O acompanhamento eficaz dos compromissos firmados no acordo de leniência. Inciso 6º. Submeter ao secretário da SCGE relatório conclusivo acerca das negociações, sugerindo, de forma motivada, quando for o caso, a aplicação dos efeitos previstos pelo artigo 48. Parágrafo único. Na hipótese de atuação conjunta prevista no caput do artigo 40, o relatório de que trata o inciso vi será igualmente submetido, conforme o caso, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado e à PGE. Artigo 46. A fase de negociação do acordo de leniência pode durar até 60 dias, justificadamente prorrogáveis, contados da apresentação da proposta. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será representada na negociação e na celebração do acordo de leniência por seus representantes, na forma de seu estatuto ou contrato social. Parágrafo 2º. Em todas as reuniões de negociação do acordo de leniência, haverá registro dos temas tratados, em memorando de entendimentos, assinado em 2 vias pelos presentes, o qual será mantido em sigilo, devendo uma das vias ser entregue ao representante da pessoa jurídica. Artigo 47. A qualquer momento que anteceda a celebração do acordo de leniência, a pessoa jurídica proponente poderá desistir da proposta, ou a SCGE/U, ou PGE rejeitá-la. Parágrafo 1º. A desistência da proposta de acordo de leniência, ou sua rejeição. Inciso 1º. Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem em reconhecimento da prática do ato lesivo investigado pela pessoa jurídica. Inciso 2º. Implicará devolução, sem retenção de cópias, dos documentos apresentados, sendo vedado o uso desses, ou de outras informações obtidas durante a negociação para fins de responsabilização, exceto quando a administração pública tiver conhecimento deles por outros meios, e inciso 3º. Não será divulgada, ressalvado o disposto no parágrafo 3º do artigo 42. Parágrafo 2º. O não atendimento às determinações e solicitações da SCGE/ou da PGE durante a etapa de negociação, importará na desistência da proposta. Artigo 48. A celebração do acordo de leniência poderá: inciso 1º. Isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2º do caput do artigo 6º da Lei Federal nº M. 2846, de 2013, e das sanções restritivas ao direito de licitar e contratar previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e em outras normas, que tratam de licitações e contratos. Inciso 2º. Reduzir a multa prevista no inciso I do caput do artigo 6º da Lei Federal nº M. 2846, de 2013, em até 2/3, não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária decorrente das infrações especificadas no acordo. E inciso 3º. No caso de a pessoa jurídica ser a primeira a firmar o acordo de leniência sobre os atos e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua completa remissão, não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária decorrente das infrações especificadas no acordo. Parágrafo 1º. Os benefícios previstos no caput ficam condicionados ao cumprimento do acordo. Parágrafo 2º. Os benefícios do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrarem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Artigo 49. Do acordo de leniência constará obrigatoriamente: inciso 1º. A identificação completa da pessoa jurídica e de seus representantes legais, acompanhada da documentação pertinente.
Inciso 2º. A descrição da prática denunciada, incluindo a identificação dos participantes, que a pessoa jurídica tenha conhecimento e relato de suas respectivas participações no suposto ilícito, com a individualização das condutas. Inciso 3º. A confissão da participação da pessoa jurídica no suposto ilícito, com a individualização de sua conduta. Inciso 4º. A declaração da pessoa jurídica no sentido de ter cessado completamente o seu envolvimento no suposto ilícito, antes ou a partir da data da propositura do acordo. Inciso 5º. A lista com os documentos fornecidos, ou que a pessoa jurídica se obriga a fornecer com o intuito de demonstrar a existência da prática denunciada, com o prazo para sua disponibilização, que serão devolvidos quando não ocorrer a celebração do acordo, não permanecendo cópias em poder dos órgãos celebrantes. Inciso 6º. A obrigação da pessoa jurídica em cooperar plena e permanentemente com as investigações e com o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. Inciso 7º. O percentual em que será reduzida a multa, bem como a indicação das demais sanções, que serão isentas ou atenuadas e qual grau de atenuação, caso a pessoa jurídica cumpra suas obrigações no acordo. Inciso 8º. A previsão de que o não cumprimento, pela pessoa jurídica, das obrigações previstas no acordo de leniência, resultará na perda dos benefícios previstos no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Federal nº UM 2846, de 2013. Inciso 9º. A natureza de título executivo extrajudicial do instrumento do acordo, nos termos do Código de Processo Civil. Inciso 10. A adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos em decreto. Inciso 11. O prazo e a forma de acompanhamento, pela SCGE, do cumprimento das condições nele estabelecidas, e. Inciso 12. As demais condições que a SCGE considere necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 2º. O percentual de redução da multa previsto no do artigo 16 da Lei Federal nº 2846, de 2013, e a isenção, ou a atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, serão estabelecidos, na fase de negociação, levando-se em consideração o grau de cooperação plena e permanente da pessoa jurídica com as investigações e o processo administrativo, especialmente com relação ao detalhamento das práticas ilícitas, a identificação dos demais envolvidos na infração, quando for o caso, e as provas apresentadas, observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Quando a proposta de acordo de leniência for apresentada após a ciência, pela pessoa jurídica, da instauração dos procedimentos previstos no caput do artigo 12, a redução do valor da multa aplicável será, no máximo, de até 1/3. Artigo 50. No caso de descumprimento do acordo de leniência. Inciso 1º. A pessoa jurídica perderá os benefícios pactuados, e ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Inciso 2º. A SCGE fará constar o ocorrido nos autos do par. Inciso 3º. A pessoa jurídica não poderá desfrutar dos benefícios em razão da celebração do acordo de leniência previstos na Lei Federal nº UM 2846, de 2013. Inciso 4º. O fato será comunicado ao Ministério Público Estadual ou ao Tribunal de Contas do Estado, conforme o caso. Inciso 5º. O par,
referente aos atos e fatos incluídos no acordo, será retomado. Inciso 6º. Será cobrado o valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente já pagas, e inciso 7º. A SCGE fará constar o descumprimento do acordo de leniência no Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP e no Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco CADFOR. Parágrafo único. São causas de descumprimento do acordo de leniência, dentre outras, o não cumprimento de obrigações previstas no acordo, o fornecimento de provas falsas, omissão ou destruição de provas, ou, de qualquer modo, o comportamento de maneira contrária à boa-fé e inconsistente com o requisito de cooperação plena e permanente. Artigo 51. Concluído o acompanhamento de que trata inciso 11 do artigo 49, o acordo de leniência será considerado definitivamente cumprido por meio de ato da SCGE e da PGE, que declararão: inciso 1º. A isenção ou cumprimento das sanções previstas nos incisos I e 3º do artigo 48, e inciso 2º. O cumprimento da sanção prevista no inciso 2º do artigo 48. Artigo 52. Os processos administrativos referentes a licitações e contratos em curso em outros órgãos ou entidades, que versem sobre o mesmo objeto do acordo de leniência deverão, com a celebração deste, ser sobrestados e, posteriormente, arquivados, em caso de cumprimento integral do acordo pela pessoa jurídica. Artigo 53. Nas hipóteses dos parágrafos 2º e 3º do artigo 41, o cumprimento integral do acordo de leniência pela pessoa jurídica proponente ensejará o arquivamento das respectivas ações, ficando eventuais ônus sucumbenciais ao seu encargo.